Dando continuidade à história, Roma aos pés da cruz. Escrito por Nadir Gomes, ditado pelo Espírito Juliano VII. Capítulo 3. A política romana e os cristãos. Poucos anos se passaram sem nada digno de nota. Estando Roma sob o império de Cláudio II, no ano de 270 d.C., com Flávio, já um garboso soldado, seguindo os passos do pai e do amigo nas forças militares, e Lis a desabrochar numa encantadora mocinha. Diferentemente das jovens de renome, as das classes humildes tinham mais liberdade para ir e vir. Ainda irrequieta, Lis gostava de sair para longos passeios sozinha. Gostava de andar, pensar. Era como explicava à mãe, quando esta ralhava com ela, falando dos perigos de sair sozinha. Naqueles tempos, os raptos de pessoas, bem como assassinatos fortuitos e sem motivo aparente, era muito frequente. Quantos não desapareciam sem deixar rastros, por terem sido mortos ou vendidos como escravos? Os escravos eram material amplamente utilizado, algo normal entre os povos de então. Por conta disso, logicamente, a família se preocupava com as longas caminhadas da mocinha. Próximo à localidade onde morava existia uma vasta floresta de pinheiros. E nesse dia, distraidamente, Lis se dirige para aqueles arredores. Senta-se numa pedra de costas para a floresta e se põe a divagar por tempos, até que fortes estalidos atraem a sua atenção. A moça se levanta na intenção de investigar a causa do barulho e depara com a mata pegando fogo. O que se iniciou com um pequeno foco, logo se alastra floresta dentro. Como se estivesse magnetizada pelo que via, Lis ali permanece por um tempo, olhando aquelas chamas vermelhas e os rolos de fumaça que subiam para o céu. Ela só desperta quando ouve alguém gritar o seu nome. Lis! O que faz aí parada? Não vê o fogo, minha irmã? O quê? Ela pergunta a Flávio, despertando daquele alheamento. Vamos-nos daqui! Não percebe as chamas se espalhando? Vamos sair daqui, pois a guarda pretoriana vem aí com os bombeiros a ver o que se passa. Disse Ângelo apressadamente, arrastando os dois irmãos pelos braços. Vamos, vamos! Se nos virem aqui, vão nos interrogar sobre isso. Eles saem dali bem a tempo, pois logo após começa a chegar muita gente atraída pelo desastre. Ao chegar em casa, Flávio questiona Lis acerca do ocorrido. Lis, por que você estava ali parada daquela forma? Você viu algo? Não, só o fogo. E por que não saiu logo? Não percebeu o perigo? Não sei. Parece-me que sumi olhando o fogaréu. Perdi a noção. Graças aos deuses chegamos a tempo de tirá-la dali. Poderia ter se queimado ou sido pega pela guarda. Ralhou o irmão com ela. Mas eu não fiz nada. Apenas estava olhando. Não percebe, Lis, que o fogo não surgiu sozinho? Deve ter sido obra criminosa, sugere Ângelo. Acha que alguém o ateou, Ângelo? Questionou Flávio. Mais que provável. Entretanto, sendo criminoso ou não, vai haver investigação e quem for pego por perto vai ser interrogado. O grande incêndio devastou a frondosa floresta por não haver uma estrutura preventiva, tampouco um corpo de bombeiro eficaz. Havia grande preocupação por parte do governo em combater a formação de grupos específicos, associações, chamadas à época de heterias, pelo receio de fortalecimento desses agrupamentos e de virem a se tornar uma força dentro do Estado
capaz de combater o próprio Estado. A única força existente era militar, mantida pelo governo para servi-lo. Inexistia um corpo de bombeiro estruturado. Muito poderia ter sido salvo naquele incêndio se o socorro não tivesse transcorrido numa quase improvisação. Fosse outra situação, o incêndio talvez não houvesse se alastrado tanto quanto sucedeu. A previsão de Ângelo assim ocorreu. A procura pelos responsáveis foi intensa. Pessoas eram presas, interrogadas, algumas soltas depois. No entanto, certos andarilhos acabaram levando a culpa e amargaram seus dias nas galés romanas como culpados. Os verdadeiros responsáveis, entretanto, que fizeram o que fizeram por puro vandalismo, eram filhos da elite abastada e nada sofreram pelo ato criminoso. O principal deles era um jovem de nome Hernani, pessoa de má índole, extremamente cruel. Ria-se com os amigos ao ver como a polícia local se esforçava para punir os culpados, e dos muitos inocentes que sofreram interrogatórios humilhantes, sendo espancados para confessar o que não tinham feito. Finalmente, os jovens sentiram-se aliviados quando os andarilhos foram julgados como culpados por aquele ato criminoso deles. Corações inescrupulosos não sentiam quaisquer resquício de remorso. Os pais dos jovens, gente de elite patrícia, foram dos que mais gritaram por justiça aquele ato de vandalismo, sem sequer sonhar em serem os seus próprios filhos os culpados. A humanidade teria que caminhar muito ainda para desenvolver sentimentos nobres de amor e misericórdia para com seus semelhantes e, principalmente, senso de responsabilidade perante os seus atos, já que estes, cedo ou tarde, seriam um peso a ser cobrado na balança da justiça divina. Se bem que Deus não nos cobra nada, mas a consciência da culpa não deixa em paz aquele que quer evoluir, enquanto não retorna aos seus atos equivocados para as devidas reparações. Quanto ao assunto dos agrupamentos, apesar da pressão contrária do governo, teimosamente eles continuavam a se formar, justamente numa tentativa de união para defender os seus direitos. Havia várias associações surgindo e se firmando, vendedores de tecidos, vendedores de azeite e queijo, negociantes de bebidas e de especiarias e por aí afora. Dentro dessa intolerância contra os agrupamentos mais comuns, meditemos no que figuraria ao Estado grupos de cristãos se reunindo aqui e ali e construindo seus templos cada vez maiores e mais vistosos. O que mais incomodava os romanos era a moral cristã, com o seu conjunto rígido de regras, condições que para eles poderiam ser almejadas por pequenos grupos de estudiosos e filósofos, mas jamais pela massa humana comum, em sua maioria pobres e ignorantes como eram os cristãos. Para a elite intelectual da época, aqueles sentimentos expressados pelos cristãos, como fraternidade, caridade e amor, eram admissíveis somente nos setores dos pensamentos e devaneios utópicos, nunca estando ao alcance da turba miserável, obscura, equivocada e herege. Portanto, aqueles ideais professados pelos seguidores do crucificado eram repelidos com violência. Aquela nata social jamais aceitaria algo vindo destes, quanto mais ideias tão nobres, que na verdade os rebaixariam, pois eram sabido que ninguém daqueles tempos, principalmente os romanos, vivia sobre os tais ideais. Os romanos consideravam os ideais pregados pelos cristãos como atitudes impossíveis de serem praticadas. Para eles, os cristãos demonstravam com semelhante procedimento muita arrogância,
pois aquilo que diziam não poderia nunca ser vivenciado. Deveriam ser calados para não mais humilhá-los com os ditos ensinamentos cristãos. Que morressem era o desejo doentio da maioria. Jamais, jamais aceitaram que alguém se manifestasse na carne fazendo-se Deus. Eles não conseguiam entender a profundidade dos ensinamentos por se aterem somente à superfície deles. E com isso ainda mais se revoltavam. Não criam na reencarnação, que na época citada era conhecida como ressurreição. Portanto, muitos dos ensinamentos ficavam sem sentido e se perguntavam inquietos como as pessoas se deixavam matar por tão pouco. Só deveriam ser insanas. E os insanos costumam ter ideias doentias. Portanto, para acabar com aquelas ideias tresloucadas, era necessário acabar primeiro com o foco de onde elas partiam. Era necessário acabar com os cristãos. Entretanto, não era somente aquele o móvel da terrível perseguição aos cristãos, encetada pelos próprios governantes. Para imperadores, generais e a elite dominante, além de usar a perseguição a fim de acalmar o povo em suas revoltas, aproveitava-se o ensejo com o objetivo de subtrair-lhes os bens. Ocorre que, por essa época, os cristãos possuíam muitos bens. Eram aluguéis de vários imóveis e casas comerciais, tudo advindo de doações dos fiéis. Existia entre eles um sistema bancário bem administrado, em que parte dos ganhos ia para as construções dos templos, que por sua vez arrebanhava mais fiéis contribuintes, sendo grande parte desses ganhos destinados às obras em favor dos pobres, como moradias, alimentação, roupas e remédios. Enfim, havia entre os primeiros cristãos o verdadeiro sentimento da caridade. Numa época em que o Estado empobrecia devido à má administração, ao dispendioso exército defensivo contra as invasões crescentes, isso aliado às epidemias que, vez ou outra, se alastrava sem controle, e ao dinheiro minguando, era natural que se voltassem para aqueles que administravam melhor as posses, os cristãos. Fossem outros os tempos, talvez a perseguição não ocorresse tão danosa como foi. Talvez um acordo entre as partes resolvesse a questão. Entre mentes, apesar de os cristãos possuírem bens materiais, não havia dentro do Estado nenhuma lei que os protegesse. E ainda que o seu meio houvesse gente de todas as classes, a maioria que compunha de pobres e escravos, mulheres e doentes. Os cristãos da elite sumiam, numericamente falando, diante desses enormes contingentes humanos. E o agravante é que eram tímidos diante da luta e devido às suas escolhas religiosas. Então acabavam sendo alvos de perseguições, possibilitando ao império assambarcar, dentro da lei, suas economias. Embora os cristãos fossem cruelmente perseguidos em todas as localidades romanas, como ainda entre os povos limítrofes, entre os quais também florescia o cristianismo, não havia uma lei criminal contra eles. Na verdade, o governo tentava ignorá-los, não os defendia nem os atacava, mas, quando o povo se inflamava contra eles, geralmente as autoridades faziam vistas grossas, deixando-os entregues à fúria popular. Por isso, nas grandes calamidades, por mais de uma vez, os cristãos foram usados como bode expiatório para acalmar os ânimos. Concluindo, o que pesou mais para que os tais andarilhos fossem condenados por aquele incêndio na floresta foi o fato de serem cristãos. Por conta daquele desastre não natural, um dia lhes vê o pai subindo a ladeira para sua casa em companhia de 2 oficiais, com um deles carregando um pergaminho enrolado,
Como conhecia demasiado o sentimento do velho genitor, ela o percebe nervoso e amargurado, sinal de que estava enfrentando alguma dificuldade. Suas apreensões eram fundadas, pois assim que ele se abeira do lar, pegando rispidamente o pergaminho da mão do oficial, desenrola-o, enquanto grita exaltado para todos ouvirem. Vejam, vizinhos, eu estou sendo gentilmente convidada a sair do exército. Esta força militar a qual eu dei o meu sangue e a maior parte da minha vida. Pensam que eu não sirvo para mais nada e me afastam como um trapo velho. Não é assim, senhor Ernesto. Veja bem, o Império não quer prejudicá-lo, diz um dos oficiais. Ah, não? E o que vem a ser isso então? Tiram meu direito de ganhar o pão e ainda querem que eu seja grato, compreensivo? Apesar de estar sendo afastado da corporação, ainda receberá parte do soldo pelos bons serviços prestados. E quem disse que é isso que eu quero? Ser um inútil, vivendo com um minguado salário quando ainda me sinto forte e capaz? Mas eu sei bem por que disso. Querem me jogar nos ombros a responsabilidade daquele incêndio criminoso, não é? No entanto, até vocês sabem muito bem quem era o responsável por aquele setor. Mas aquele lá é intocável, pois não? É parente do pretor Silas. Já o pobre do Ernesto? Quem é por ele? Vamos afastá-lo, assim acalmaremos os ânimos dos exaltados que pedem solução e justiça, não é mesmo? Não se trata disso, Ernesto. Trata-se do que então? Grita o homem já colérico. Alguns amigos, em se aproximando ante o alarido, tentam acalmar o velho soldado. Vamos, Ernesto, não se agaste com isso. Toma cá esta bebida para se acalmar, diz um deles, batendo amigavelmente no ombro do velho homem, enquanto lhe oferece uma caneca cheia de cerveja. Isso! Beba um pouco, Ernesto, e pense que poderá usar o tempo ocioso daqui para frente como bem entender. Que farei, meus amigos? Só sei ser um soldado. Para tudo se dá um jeito. E Ernesto, acabrunhado, adentra o lar seguido pelos oficiais e amigos, onde Dona Laura já os aguarda, também muito apreensiva ante o que ouvira. E Ernesto a abraça enquanto diz: E agora, Laura, o que será de nós? O que farei? Fique calmo, Ernesto. Haveremos de dar um jeito, não se preocupe. Liz também se aproxima e, abraçando o velho pai, fala carinhosamente: Papai, ouça o que diz mamãe, não se preocupe. Oh, minha filha, como posso não me preocupar? Não sei fazer outra coisa. O exército sempre foi a minha vida. Eu sei, papai. Quem sabe poderemos recorrer dessa decisão? Não podemos? Questiona a jovem em direção aos oficiais. Um deles, demonstrando franca admiração no olhar, sinal de que já a conhecia e esta lhe interessava muito, aproxima-se apressadamente e diz prestativo: Quem sabe, Liz, podemos tentar falar com o pretor Silas? Talvez ele possa nos auxiliar com este caso. Faria isso por nós, Amaro. Sim, o que você me pedir, eu faço com imenso prazer. Responde o oficial, pegando as mãos da jovem, ato que não passa despercebido a Dona Laura. Esta observa aquilo com preocupação, enquanto a jovem devolve a gentileza com um sorriso. Mais tarde, quando chegam Flávio e Ângelo, já sabedores do ocorrido, buscam confortar o velho servidor militar e assim como analisar o ocorrido. É bem da forma como vê as coisas, senhor Ernesto. Por não terem conseguido pegar os verdadeiros culpados e tampouco mexerem com os responsáveis por aquele setor, eles agora, acuados, buscam culpados naqueles mais convenientes.
Agora que sou velho, arquebrado, eles pensam que podem dispor de mim como algo imprestável. Não pense assim, papai. Embora tenham tomado essas medidas, o senhor sempre foi um bom servidor. Se o considerassem culpado, por mínimo que fosse, nunca lhe dariam essa pensão, ainda que pequena. Adianta-se Flávio. Embora eu possa entender, eu não consigo aceitar essa medida arbitrária e injusta que me impuseram. Não se revolte, meu velho. Isso só vai lhe fazer mal. Fala Dona Laura, cheia de preocupação. Mais tarde, no final daquele dia, Dona Laura chama Liz de lado e lhe diz: Minha filha, o que foi aquilo com o oficial Amaro? Mas a jovem, fazendo-se de desentendida, responde com a pergunta: O que quer dizer, mamãe? Sabe muito bem do que eu falo, Liz. Por que envolveu Amaro daquela forma? Envolvi? Mamãe, só procurei ser simpática, a fim de que ele auxiliasse papai. Acha isso digno? Sabe muito bem do interesse que ele nutre por você. Então, por isso mesmo. Se ele fosse indiferente à minha pessoa, com certeza não iria nos auxiliar, mas... E a jovem para com dizer que o interesse do jovem era um instrumento para atingir o seu alvo, que era o auxílio ao genitor. Minha filha não pode incentivar um sentimento ao qual não corresponde. O que dirá Ângelo quando souber disso? Demonstrando alarde, a moça responde: Mamãe, isso que aqui se passou foi coisa sem importância. Não creio que devamos mencionar algo disso a quem quer que seja, muito menos ao Ângelo. É assim, então? Contanto que ninguém saiba, poderemos tomar qualquer atitude? Não disse isso. Você gosta de Ângelo, não é mesmo? A senhora sabe que sim. Lógico. Desde a mais tenra meninice, não fez outra coisa senão correr atrás do rapaz? Soa-me vulgar quando a senhora fala assim, minha mãe. A senhora, sorrindo a essa observação e com ternura de quem quer o bem de sua filha amada, responde-lhe: Desculpe-me, querida. Não foi a minha intenção agredi-la, mesmo porque os seus sentimentos tão aflorados, ainda na meninice, eram-me algo terno e carinhoso, com os quais não raro eu me comovia, vendo-a tão compenetrada neles. Jamais tinha visto um amor tão forte e fiel qual o seu por Ângelo. E exatamente por isso deveria se resguardar mais, não utilizar os sentimentos dos outros para tirar vantagem ou proveito para si, ainda que a causa seja nobre. Não pensei nisso, mamãe, só queria auxiliar papai. Sei disso, querida. Contudo, é bom que saiba que tudo tem um preço. Acha que o oficial Amaro, conseguindo qualquer coisa a favor de seu pai, não irá querer algo em troca? Nós, de maneira geral, somos ainda criaturas muito egoístas. Pouquíssimas pessoas conseguem amar de forma desprendida. Em nome de um amor ainda tão carnal, geralmente escravizamos o ser dos nossos afetos numa franca exigência de que os sentimentos e a própria pessoa nos pertençam exclusivamente. Em vista disso, como esperar auxílio de alguém a quem não estamos dispostos a pagar o recebido? Na verdade, quando se trata de sentimentos, todo cuidado é pouco. Raros de nós têm a visão universalista dos cristãos. Cristãos? Por que me fala dessa gente? Porque eu creio que, comparando nossas crenças com as deles, as nossas se tornam pueris, pois não ouvi antes definições sobre a vida de tamanha grandeza quais as que eles ensinam. Nossa! Agora eu fiquei curiosa com o que dizem eles. Será algo tão importante a ponto de mexer assim com a senhora? A questão sobre a qual está assentada a base principal dessa doutrina é a caridade, segundo eles, ouvida pela boca do próprio Jesus nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, minha filha,
Que há de mais legítimo que essa verdade? Eu pergunto a você, porque sei quanto tem um coração bom. Apesar de a jovem concordar com a genitora, surge em seu rosto uma expressão de contrariedade, mas, não querendo magoar a mãe, que a alertava com tal delicadeza, diz-lhe simplesmente: A senhora tem razão quando diz que somos ainda muito egoístas. Realmente, para mim, não há de mais importante que a minha família. Por vocês eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Isso é louvável. Entretanto, jamais deve se deixar levar pelo exagero, pois do que vale um sacrifício em prol da família quando, para alcançar tal objetivo, comprometemo-nos moralmente? Mas, mamãe, eu penso que exagera. Só porque fui simpática com o oficial Amaro, traz à baila até a fala dos cristãos. Cuidado com essas ideias, pois bem sabe quanto eles são mal vistos por todo o império. Isso não é verdade, minha filha. A doutrina do Nazareno cresce dia a dia. Sei de muita coisa poderosa dentro desse império que é a cristã. Pode ser, contudo, ninguém tem coragem de declarar isso publicamente, sinal de que sabe o risco que corre. Preconceitos e perseguições não muda a verdade, pois quando ela vem à tona, nada a empana. Responde a mãe com gravidade. Com visível preocupação, Liz procura mudar de assunto. Nem ela mesma saberia dizer por que qualquer menção aos cristãos a deixava tão mal. Um medo secreto a atormentava. Era um misto de amargura e tristeza que emergia do seu íntimo mais profundo, e ela sequer entendia. Assim, resolve dar por encerrada aquela conversa com a mãe, que já estava penosa para ela. Desculpe pelo mau comportamento, mamãe, mas agora que o oficial Amaro se dispôs a auxiliar o papai, eu não sei que atitude tomar caso ele consiga algo favorável que eu lhe pedi. Pode deixar, minha filha. Pedirei ao seu irmão que fale com ele, desobrigando-o de qualquer procedimento em relação ao Ernesto. Ai, dói-me o coração, mamãe, não poder auxiliar o papai. Vamos confiar-lhes. Ninguém sofre em vão nessa terra. Depois tudo se resolve. Espero que sim, pois o que faremos só com o Flávio trabalhando e recebendo esse soldo mínimo? Haveremos de dar um jeito. Se for necessário, trabalharemos. A jovem fica pensativa, mas a seguir reage com energia ao pessimismo. Tem razão, mamãe. Eu posso vender hortaliças no mercado ou costurar, talvez. Não se preocupe, minha querida. O seu pai não é um homem de ficar parado, chorando leite derramado. Daqui a pouco ele encontrará qualquer coisa para fazer que nos dê recursos para sobreviver. E ainda há a pequena pensão. Não estamos na miséria, felizmente. Temos o nosso lar, temos saúde, estamos juntos e é isso que nos importa. Tem razão, mamãe, diz a mocinha, aproximando-se da genitora, e as duas se abraçam carinhosamente. Realmente assim se dá, pois o homem se ocupa com a rapidez, fazendo pequenos biscates aqui e ali, complementando o minguado soldo recebido. Enfim, a vida seguia em frente, demonstrando que para todas as dificuldades havia uma solução. Capítulo 4. Inimigos do passado. Um tempo depois desse episódio, Ângelo chegou com um presente para a garota. Ela, lépida, desceu as escadas para recebê-lo, enquanto um cachorro de porte médio latia alvoroçado à volta dele. Um cão! Como é belo, Ângelo! É seu? Não, eu comprei para você. Para mim? Sim, aceita? É lindo, Ângelo, mas por que o está dando a mim? Bem, eu sei que não podemos segurá-la em casa. Gosta de sair, de andar pelos campos, então necessita de um guardião. Eis aqui o seu companheiro de caminhada, diz ele sorrindo e apontando o animal. Ah, Ângelo,
Eu preferia a sua companhia, porém eu tenho que trabalhar, principalmente para ter condição de um dia termos uma vida em comum. Como eu me sinto feliz ao ouvi-lo falar assim, Ângelo. Às vezes você se mantém tão distante que eu temo não querer nada comigo. Como pode pensar isso, minha amada? Sabe quanto eu te amo? Não a posso expor, pois ainda não falei com seu pai sobre nós. Entretanto, eu aguardo ansioso o dia em que eu poderei gritar para todos ouvirem o meu amor por você. A essas palavras dele, a jovem ri divertidamente e o abraça forte, enquanto o cão aguarda pacientemente, olhando-os com ternura, característica dos animais domesticados. Logo após, os dois adentraram o lar da jovem com um cão a segui-los alegremente. Papai, mamãe, veja o que Ângelo me deu de presente, vejam! Só o que nos faltava, mais uma boca para alimentar? Diz o senhor Ernesto com fingida contrariedade. Ora, papai, veja, ele gosta do senhor. Percebe como está feliz em casa? E por que não gostaria? Eu sou um homem decente e honesto. Para os animais, o que importa é o amor que damos a eles, papai. É isso que ele está sentindo do senhor. Veja como é lindo. Qual é o nome dele, Ângelo? Tobias. Ah, não gostei. Acho que eu vou chamá-lo de Toby. Será que ele vai me atender? Ora, chame-o para ver. Com certeza ele se acostumará com a nova vida, que com certeza será melhor, já que vivia na rua com o seu dono. E não se preocupe, senhor Ernesto, eu ajudo a alimentá-lo. Deixe estar, meu rapaz. Eu estava brincando. Realmente ele é um lindo presente. Quero que ele acompanhe Liz quando ela sair. O melhor seria se essa andarilha ficasse mais em casa ao invés de perambular por aí. Quer que eu seja uma prisioneira, então? Quem está dizendo isso, menina? Eu entendo que Liz goste de passear, senhor Ernesto, e eu não vejo mal nisso. Entretanto, preocupo-me com a sua proteção. Vivemos em uma época em que há muitos seres maldosos. Precisamos nos precaver. Também me preocupo com isso, meu rapaz. E você acha que esse cão conseguirá protegê-la? É pequeno demais? Ele vai crescer muito ainda, só tem alguns meses. E todo cão é fiel ao seu dono. Temos vários no batalhão. Precisa ver como são amigáveis com os soldados que cuidam deles, conquanto sejam agressivos com os estranhos. Muito bem, então. Será bom para Alice ter esse belo companheiro que a protegerá com certeza. E assim, Toby, como passou a ser conhecido daquele dia em diante, ganhou uma nova família que o amaria até o fim dos seus dias. Ele cresceu muito, tornando-se acompanhante assíduo não só de Liz, mas de todos eles. Toby gostava de sair com o senhor Ernesto, com os rapazes, e também se deixar ficar deitada à beira do fogão enquanto Dona Laura cozinhava, além de ser um amigo fiel de Liz. O cão acabou por se tornar um membro querido da família. Conquanto aquele tempo passasse rápido, o caso sobre o incêndio permanecia estacionado. Por mais que o pobre Ernesto solicitasse revisão para reaver o seu cargo, nada conseguia. Parecia ao vulgo que aquele fato se encerraria sem solução. Entretanto, os prejudicados não se esqueciam. Além de Ernesto, havia ainda outros soldados que sofreram penas e foram rebaixados de posto, sem contar os presos inocentes. A bem da verdade, Ernesto foi o que se saiu melhor daquela situação, embora sempre mantivesse a esperança de que a verdade viesse à tona, para poder retornar ao seu antigo posto na milícia romana. Enquanto isso, começou a auxiliar em construção aqui e ali, e ainda tirava um tempo para mexer com a madeira, fazendo móveis simples, algo de que sempre gostara. E ainda que não reconhecesse, inconformado com a sua saída forçada das fileiras romanas,
Estava conseguindo tirar até mais do que ganhava na milícia. O estado amargurado do pai mexia com o bom ânimo de todos eles, mas cada um, a seu modo, procurava ir levando a vida adiante. E dessa forma, até muito natural, o amor entre Liz e Ângelo desabrochou como a mais bela das flores. Era um sentimento tão lindo e harmonioso que chegava a emocionar os familiares da jovem, que compartilhavam discretamente da vida dos dois enamorados. Não raro, Dona Laura se pegava, fitando-os entre feliz e espantada por constatar que a sua menina crescera, e o sentimento nascido na infância, parecendo já ter nascido com ela, pois que amava o jovem desde a mais tenra meninice. Ali estava, crescera tal como a própria Liz. Hoje era um amor maduro e intenso que os unia de forma inabalável. Impressionava igualmente Dona Laura sentir quanto o rapaz gostava dela, sendo ele um jovem que poderia ter um melhor partido, muito bonito, de condição social razoável e ainda bem mais velho do que sua filha. No entanto, ela percebia com que cuidado ele cercava Liz sempre, preocupado com seu bem-estar, tendo infinita paciência com o temperamento nervoso e melindroso da jovem. Lembrava-se a mãe de singelas passagens da vida dos dois, sempre acompanhados de perto por Flávio, irmão prestimoso e amigo sincero do outro. Coincidentemente, nesse mesmo dia, quando a mãe estava entregue a essas doces recordações, Ângelo se abre com o companheiro, falando-lhe dos seus nobres sentimentos para com a jovem eleita do seu coração. Ao término, Flávio diz simplesmente: "Bem, que posso dizer eu que você não saiba, já que lhe sempre cantou aos quatro ventos o amor dela por você? Quantas vezes mamãe foi obrigada a ralhar com ela, que sempre se excedia nas demonstrações do afeto sentido? Quando em público, se alguma jovem se aproximava de você, era difícil conter os ciúmes dela, que logo queria tirar satisfações como se você fosse seu prometido." Diante das revelações de Flávio, Ângelo sorri embevecido. "Quanto a mim, Ângelo, você sempre foi e será um irmão, aquele que eu jamais tive. Portanto, me dê cá um abraço, meu futuro cunhado, e vamos festejar." Os dois se abraçaram felizes, porém, logo após, Ângelo cai num silêncio inquieto. Preocupado, Flávio pergunta: "Então, por que o silêncio? Se já lhe confirmei o amor de Liz por você?" "Estou receoso. Sei quanto o senhor Ernesto gosta da filha. Será que vai me aceitar como genro?" "Ângelo, é difícil um pai não gostar de uma filha. No entanto, você não tem com que se preocupar. Sempre foi íntimo da casa. Ao concretizar sua relação com a Liz, só estará formalizando o que todos nós aguardamos há algum tempo. Você será um membro querido da nossa família. Particularmente para mim, será uma honra tê-lo como cunhado. Graças ao seu incentivo, eu estou me saindo bem nessa farda. Você sabe que eu, por dever do Estado, não poderia ser outra coisa senão soldado. O pai segue o filho. E sabe igualmente quanto eu receava essa hora, sem poder desabafar, pois o meu pai jamais entenderia os meus receios. Entretanto, graças a você, eu estou me saindo melhor do que esperava." Só o que lhe faltava, Flávio, era ter mais confiança em você mesmo. Confiante e está se saindo melhor a cada justa ou desafio que lhe vem pela frente? Pode ser, mas não me esqueço do quanto tem me auxiliado. Sou-lhe muito grato. Em um dia especial, depois daquela conversa com Flávio, munido de toda a coragem e acompanhado pela família, Ângelo colocava ao senhor Ernesto os seus sentimentos para com a Liz. Dona Laura, aquela mãe que sempre desejava o melhor para os filhos, sentia-se tomada pela emoção. Vencendo a timidez, com simplicidade, Ângelo diz ao dono da casa:
O senhor já deve ter percebido o que eu sinto por sua filha, mas eu gostaria de externar quão profundo é esse sentimento. Eu não consigo conceber a minha vida sem a Liz, ou igualmente afastado de todos vocês, a quem considero uma segunda família. Ainda pequeno, pelo que me lembro, já trazia esse sentimento por ela, então é natural que queira essa união mais do que tudo. Contudo, eu sei que Liz, por sua grande beleza e graça, poderia conquistar um pretendente melhor que eu. Exasperada pela extensa, em sua opinião, explanação dele, Liz intervém com gravidade. Alguém melhor? Que diz você, Ângelo? Está a falar asneiras? Pois eu jamais vou querer outra pessoa, e para mim não há ninguém melhor do que você. Aquiete-se, menina. Deixa o rapaz falar. Ralha ela o pai. Bem, é isso, senhor Ernesto. Se permitir o meu enlace com Liz, eu serei o homem mais feliz dessa terra. Sei que ainda não posso arcar com os encargos de uma família, mas eu prometo me esforçar ao máximo para ter essa condição e, muito em breve, poder fazer parte dessa família que tanto amo, tendo ao meu lado a esposa escolhida do meu coração. A essa gentil e amorosa declaração, a jovem sorri, extremamente feliz e radiante, e não se contém. Sim, sim, meu Ângelo, eu quero ser sua esposa. Ora, pelo que eu entendo, ele está perguntando isso para mim e não a você, Liz? Diz o pai, mais para mexer com ela do que qualquer outra coisa. Pare de fazer suspense, papai. O senhor sabe o quanto eu gosto do Ângelo. Sim, minha filha. Sei o quanto gosta dele. Contudo, vamos fazer as coisas direito? Quer ter um pouco de paciência? Este é um momento único a ser vivido. Deve ser saboreado de forma doce e calma e não intempestiva. Liz acaba se encabulando com as palavras do pai. Lembrando-se da família de Ângelo ali presente, abaixa a cabeça e silencia. Ante aquele constrangimento dela, Ângelo sente o coração se apertar e tenta dissipar o seu mal-estar, dizendo: Tenha calma, Liz. Sabemos que o nosso amor é verdadeiro e intenso. Entretanto, devemos respeitar as formalidades e permitir que os nossos entes queridos possam igualmente vivenciar este momento conosco. Sim, Ângelo, eu o entendo, mas não foi a minha intenção desrespeitar o meu pai. Eu sei. O que eu quero dizer é que ambos sabemos do nosso amor, mas devemos deixar que aqueles a quem amamos possam também estar conosco, participar dos nossos sentimentos. Isso fará bem a eles e a nós, pois sempre poderemos contar com eles. Isso é viver em família. Você está percebendo quanto ela é geniosa? Tem certeza de que isso mesmo que você quer, meu rapaz? Papai, pare com isso. O que pensarão de mim os familiares de Ângelo? Eles não sabem o quanto o senhor gosta de brincar. E o pai, assim como o Ângelo, se põe a rir por conta da vexação da jovem. Sim, senhor Ernesto, ela é exatamente quem eu quero. Liz é para mim tudo o que eu sonhei. E quanto ao gênio dela, eu sei que esses rompantes são só aparência, pois no íntimo é uma menina doce e suave. Bem, se é assim, quem sou eu para impedir a felicidade de vocês, não é? Seja feita a vontade dos dois. Aproximem-se. Os dois jovens se achegam enquanto o senhor Ernesto pega-os pelas mãos e as entrelaça, selando ali o compromisso formal entre eles, dizendo: Vocês estão noivos. Aproveitem esse período róseo e cheio de esperança para um futuro feliz, e que os deuses permitam seja realidade. Depois das formalidades, todos se felicitaram e, para marcar a celebração, um saboroso lanche é servido. A tarde transcorre suave, tranquila e feliz com o singelo acontecimento que veio unir mais ainda as duas famílias. Mas,
A felicidade sem mácula ainda não é desse mundo. As alegrias e felicidades de uns, às vezes, estimulam a inveja e os ciúmes de outros. Ocorre que aquelas duas famílias eram velhas conhecidas. As matronas foram grandes amigas no passado, e Dona Laura sofreu muito quando Helena, a mãe de Ângelo, veio a falecer. Naquela época, ela estava grávida de Liz, então Ângelo e Antônio conheceram-na desde o nascimento. Antônio jamais perdera tempo prestando atenção na garota, mas revendo-a nesse dia, como prometida do irmão, inflama-se de paixão por ela. Passa a tarde toda silenciosa e ausente, como se aquilo tudo não lhe dissesse respeito. Mas Liz percebeu o tempo todo o olhar de fogo dele sobre si, sentindo-se extremamente mal com a presença do futuro cunhado. Raciocinava consigo mesma que aquele mal-estar era devido à animosidade de Antônio em relação a Ângelo. Sabia o quanto o amado sofria com o desamor do irmão mais velho. Ele pouco reclamava, mas Liz sentia sua tristeza por viver com aquele problema em família. A pequena recepção terminou sem mais delongas, indo-se a família Drácios para o lar, onde o silêncio soturno de Antônio continuou, fato que nem o pai e tampouco o irmão estranharam. Por conta da paixão desenfreada que lhe principiou a abrasar a alma, Antônio passou a rondar as imediações da casa de Liz, inteirando-se da rotina da jovem. Sabedor de que ela gostava de dar aqueles longos passeios, começou a espreitá-la sempre que podia. Em sua mente febril achava que, se a jovem soubesse daquele amor inflamado, o escolheria em vez do irmão. Na sua imaginação tortuosa e fértil, ela jamais ficaria com Ângelo, sabendo do seu interesse. Acreditava que ela iria querer tê-lo ao invés do outro. Saboreava a sensação de tirá-la do irmão e acabar com aquele sonho de felicidade que existia entre os dois. Como são ingênuos, ainda creem em felicidade e amor eterno. Como o Ângelo é estúpido, pensava ele consigo mesmo. Se conseguir o meu intento, eu farei um favor àquele idiota, lhe ensinando que o nosso não é um mundo de ilusão. Aqueles dois precisam acordar para a dura realidade do que é esta vida. Passava os dias ruminando esses pensamentos. Num daqueles dias em que Liz se entretinha nas suas longas caminhadas, chega a oportunidade que Antônio aguardava. Ele segue a jovem passo a passo. Liz, sem se dar conta do mal que a rondava, segue feliz com seu companheiro de quatro patas e vai-lhe atirando pequenos gravetos, chamando-o quando se afastava um pouco mais. A jovem se encantava com o campo que se abria à sua frente, recoberto por flores rasteiras, as quais ela se deliciava em colher para encher o pequeno cesto que carregava. É nesse momento, quando o cão está distante e a jovem debruçada colhendo as flores, que traiçoeiramente Antônio sai do esconderijo e se atira sobre ela. Liz quase tem um infarte com o susto e fica inerte por alguns segundos tentando concatenar as ideias para entender o que se passava. Quando reconhece o agressor, fica estarrecida, mas encontra forças para reagir. Começa a lutar ferozmente contra ele. Porém, o homem muito mais forte passa a beijá-la com velocidade, tentando convencê-la a se entregar passivamente. Fique boazinha, você vai gostar muito. Eu não sou aquele fraco do Ângelo. Tenho certeza de que até agora ele não a fez feliz como eu vou fazer. Você é um louco, largue-me. Sou noiva do seu irmão, respeite-me. Mas vai deixar de ser depois que me conhecer. Largue-me, socorro, socorro. Não adianta gritar. Eu não vou machucá-la se você se aquietar. E os dois rolam pela relva rasteira, entremeada por pequenas moitas aqui e ali,
com Liz sempre gritando enquanto sente a pele sendo arranhada pelos galhos secos e pelas pedras do caminho. Desesperada, ela tenta agarrar alguma coisa com a qual possa se defender. Quando as forças estão já lhe faltando, uma ajuda providencial surge. Toby, atraído pelos gritos da sua jovem dona, atira-se sobre Antônio ferozmente, enterrando-lhe os dentes no braço. Pego de surpresa, ele é obrigado a largar a moça a fim de se defender do animal. Ah, seu cão maldito! Tinha me esquecido de você. Pegue-o, Toby, pegue-o! Grita Liz, já se recompondo. Embora ele lute para se libertar, o cão, já bastante desenvolvido, solta de um lado e agarra o homem do outro. Desesperado e ensanguentado, Antônio se põe a berrar. Passado o susto pelo ataque sofrido, a jovem agora teme por ele, lembrando-se de que, apesar de tudo, aquele era o irmão do seu noivo. Um pânico tenta tirar o cão de cima do homem. Chega, Toby! Largue-o, Toby! Como ele não desiste, ela se põe a correr e a chamá-lo. Vamos, Toby, aqui, aqui! O ardil dá resultado. O cão larga Antônio e corre ao encontro de sua companheira. Já distante, chorando muito, ela abraça o cão, dizendo: Obrigada, meu querido amigo. Você me salvou da sanha peçonhenta daquele ser. Como pode tal criatura ser irmão do meu amado Ângelo? Este tão gentil, tão humano. Deuses, como podem seres tão diferentes ter saído do mesmo ventre? E assim, para se acalmar e tomar fôlego, ela se deixa ficar por ali alguns minutos, mas temendo que o outro venha também pelo mesmo caminho, levanta-se resoluta e se põe a correr novamente. Quando está perto de casa, tenta se recompor e se acalmar. Procura observar se o pai está por perto. Não o percebendo, tenta entrar de mansinho para que não a vejam. Corre para o seu refúgio, o cubículo onde dorme, e se atira ao leito. Mas a mãe, percebendo-a, vai em seu encalce. Liz, o que foi que aconteceu? Por que entrou assim, se escondendo? Ah, mamãe, grita a jovem, agarrando-se à mãe e chorando desesperada. Minha filha, pelos deuses, o que houve? Mas ela só chora, sem coragem de falar. A mãe abraça fortemente, consolando-a. Vamos, acalme-se. Eu estou aqui. Seja o que for que houve, agora você está em segurança. Está em seu lar, querida. Acalme-se. E Dona Laura, com o coração apertado por ver o estado em que sua filha se encontra, toda cheia de arranhões, a roupa rasgada, percebe que algo grave houvera, mas tenta se conter para ter condições de acalmar Liz e saber o que aconteceu com ela. Aos poucos ela se acalma, mas guarda silêncio. A mãe se põe a acariciar os seus cabelos, estimulando-a a desabafar. Olha só, folhas em seus cabelos, parece até que rolou pela relva. Também está toda arranhada. Você caiu, meu amor? Ou será que alguém a atacou? Ao acertar em cheio, a jovem se põe a chorar novamente. Foi isso então? Oh, minha querida, fizeram-lhe mal? Pergunta a mãe, olhando significativamente nos olhos da filha. Tentaram, mamãe, mas ele não conseguiu seu mau intento. Graças aos céus! Mas me diga quem foi o miserável, conhece-o? Seu pai há de acabar com ele. Mamãe, não podemos contar. Se souberem, vai haver uma desgraça, eu não quero. Quem é esse infeliz, Lisbela? Foi Antônio, mamãe. O irmão de Ângelo? Não é possível, não pode ser, minha filha, exclama a mulher estarrecida ante a realidade. Sim, mamãe, foi ele. Me disse coisas terríveis que me faria esquecer Ângelo, que era melhor do que ele. Pelos deuses, mas que horror! Esse infeliz tem ciúmes do próprio irmão. Tem certeza de que ele não conseguiu seus intentos, Liz?
Sim, mamãe, só me machucou, mas Toby me salvou. Toby? Que providencial Ângelo tê-lo dado a você. Mal sabia ele que o cão a salvaria do ataque do próprio irmão? Mas você tem razão, minha filha. Não podemos contar nada, pois não sabemos qual seria a reação de Ângelo. Boa não seria, com certeza, mamãe. Não quero ser a causa de uma desgraça entre os dois. Não podemos contar a ninguém. Sim, querida, esse será o nosso segredo. Mas o que diremos a ele sobre o seu estado? Direi que eu escorreguei, que eu rolei pela encosta. Boa ideia, mas seja convincente, Liz. Ângelo, seu pai e tampouco seu irmão não podem sequer desconfiar da verdade. Você também não poderá mais sair para o campo sozinha. A contragosto, a garota concorda. Tem razão, mamãe. Procurarei me cuidar. Não irei mais para lugares solitários. E assim sucedeu. Tanto o pai quanto o irmão ficaram consternados com o ocorrido com Liz, mas o mais inconformado foi Ângelo. Não consigo crer que um simples tombo a deixou nesse estado, Liz. Essas manchas em seus braços parecem mais marcas de uma mão apertando-a. Pare com isso, Ângelo. Está fantasiando. Eu só caí e pronto. Está certo, mas procure ser mais cuidadosa nesses seus longos passeios. Fique tranquilo. Mamãe me fez prometer não andar mais pelos campos. Doravante, meus passeios se resumirão às vilas e ao centro da cidade. Como ele a olhasse incrédulo diante do que falava, para acabar com as suas suspeitas referentes ao ocorrido, ela disse sorrindo: Pelo menos por um tempo. Os dois sorriem e não tocam mais naquele assunto, mas Ângelo guarda uma leve suspeita de que ela está escondendo algo. Aguardem, a história continua.